E aí, meu povo lindo, maravilhoso deste canal, aqui de volta, atualizando o nosso canal Sala de Aulas com tanta coisa que está acontecendo nesse país. Meu Deus do céu, eu avisei para vocês, né, que este ano para mim ia ser bem conturbado. Voltei a trabalhar, graças a Deus, e estudando, né? Então, por isso que eu tô um pouco sumida, mas vamos atualizar aqui o nosso canal, tá bom? Tem um monte de coisa aqui pra gente conversar. Olha só, a nossa querida Xuxa. A Xuxa querida vai ser a embaixadora das campanhas de vacinação do Lula, tá? Campanha de vacinação aí, né? As crianças, infelizmente, estão com o calendário vacinal hiper atrasado, né? Tem pais que, infelizmente, né, essa onda de Bolsonaro deixou de levar seus filhos para vacinar. Olha só o perigo, né? E ninguém mais, ninguém menos do que a Xuxa, para ajudar a trazer de volta, né, um pouco da consciência desses pais, porque afinal esses pais foram aquelas crianças, né, foram a geração de crianças que acompanharam Xuxa, como eu, como muitos de vocês, né, e como outros tantos. Então, a imagem da Xuxa está muito forte aqui na nossa memória, né? Eu mesma me lembro da nave espacial, né? Da Xuxa descendo aquelas botas brancas dela, que eu achava maravilhosa, as paquitas e tudo mais. Então, Xuxa vai usar dessa lembrança afetiva para estar convidando os pais, né, a retomar aí a consciência e levar as crianças para vacinar. Então, a primeira-dama Janja anunciou nessa sexta-feira que a apresentadora Xuxa Meneghel será a embaixadora da campanha de vacinação do Ministério da Saúde. Tá? A Xuxa aceitou o convite da Janja. O anúncio foi feito após uma reunião entre as ministras Nízia Trindade, da Saúde, Daniela Carneiro, do Turismo, e Cida Gonçalves, do Ministério das Mulheres. Janja também participou do encontro realizado no Instituto Fernandes Figueira, da Fundação Oswaldo Cruz. Vem aí a super parceria pela saúde dos baixinhos e das baixinhas, brincou a primeira-dama em sua postagem no Twitter, né, com a foto linda, maravilhosa. Olha aqui, ó, nossa primeira-dama, a Xuxa, e as ministras, né, da saúde, das mulheres e dos direitos, né, dos direitos aqui da família. Vem aí a super parceria pela saúde dos baixinhos e baixinhas, em reunião nessa tarde com as ministras Nízia Trindade, Daniela Carneiro e Cida Gonçalves. O Ministério da Saúde convidou a rainha Xuxa Meneghel para ser embaixadora da campanha de vacinação, né? E Xuxa aceitou. Notícia linda, né? Maravilhosa, muito bom. E com certeza a Xuxa vai trazer muitos pais à razão, né? E eles vão voltar a vacinar as crianças, né? E, gente, o caso do Marcos Duval, né? Na verdade, Marcos Duval, aquele mesmo lá, né? Que deu entrevista à revista Veja, falando que foi chamado pelo Daniel Silveira e pelo próprio Bolsonaro para se grampear e pegar Alexandre de Moraes numa conversa suspeita, né? Provocar uma conversa suspeita, aonde Alexandre de Moraes seria deposto do cargo de ministro, né? Seria até preso e invalidaria ali a eleição do Lula. Então, o Marcos Duval, primeiramente, disse que Bolsonaro estava incentivando, né? Estava ali na reunião. Depois desdisse, né? Falando que não, que o Bolsonaro só balançava a cabeça, tal. Só que aí o próprio filho do Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, lá na Câmara aliás, lá no Senado, começou com a história, né, já se autodefendendo e jogando o pai na fogueira, autodefendendo, só que não, né, jogou o pai na fogueira e confirmou que teve mesmo essa reunião, só que na visão dele, ele falou, mas não foi criminosa, mas enfim, só o fato de ter acontecido a reunião já é algo
suspeito, né, criminoso. E aí Randolph Rodrigues anuncia que o Conselho de Ética vai apurar o caso do Marcos Duval, tá? Então, entra aqui o Conselho de Ética, né, que vai buscar todas as provas, né, para incriminar Bolsonaro, tá? Porque eu acho, pessoal, que a ideia é essa, é de trazer provas contundentes, né? Porque Alexandre de Moraes tá doido para mandar prender Bolsonaro, só que tem que ser algo muito conciso, algo muito certo, algo que não dê defesa, entendeu? Que ele se defenda, mas que não tenha muito que se defender, porque é algo assim, sem defesa, né? E aí, essa corrida para né, trazer Bolsonaro para a cena do crime do dia 8, né? Senador Randolph Rodrigues, líder do governo no Congresso, anunciou nesta sexta-feira que será instalado nas próximas semanas um conselho de ética para investigar as afirmações do senador Marcos Duval, do Podemos Espírito Santo, sobre a trama do golpe de Estado planejado também por Jair Bolsonaro e pelo ex-deputado Daniel Silveira, que já está devidamente enjaulado. Não por esse motivo, mas por outros. É importante que está enjaulado. Não terá CPI que ele quer, mas terá conselho de ética, declarou o Randolph em entrevista à Globo News. Por quê, gente? Por que não terá CPI? Porque não é interessante para o governo Lula, aliás, não é interessante para nenhum governo ter uma CPI no seu calcanhar, né? Ou no seu mandato, no seu governo, né? Então, não é interessante. Tudo que o Bolsonaro quer, justamente os bolsonaristas querem, é a instalação de uma CPI, qualquer que seja, né? Só que aí não vamos ter CPI, vai ter conselho de ética. Randolph disse ainda que o Duval pode ter prevaricado por não ter denunciado imediatamente as articulações golpistas. Em transmissão ao vivo nas redes sociais de sexta-feira, o Duval afirmou que pretende pedir abertura de uma comissão parlamentar de inquérito, tá vendo? Eles querem uma CPI para investigar Lula e seus ministros no âmbito dos atos terroristas. Agora, a história é essa, eles querem que abra uma CPI, mas não para investigar dia 8, né, e trazer os bolsonaristas e descobrir realmente quem foi o mandante daquele terrorismo. Eles querem instalar uma CPI para investigar Lula, investigar os ministros e saber se lá não tinha gente infiltrada nos movimentos. Sabe que bonito? Quem em sã consciência acredita que seria vantagem para a esquerda, para Lula, fazer um negócio desse, gente? Só quem for muito lelé da cuca para acreditar nisso, ou então muito mau caráter mesmo. Porque depois de ter vencido uma eleição tão suja como foi essa eleição de 2022, né? Onde nós tivemos o uso abusivo da máquina pública, onde nós tivemos disseminação de fake news, onde nós tivemos motociatas, né, pandemia e tudo mais, né, e nós vencemos, compra de voto, PF que ficou no meio das estradas impedindo eleitores de votar, coisa que nunca tinha acontecido, né, e depois de tudo a gente venceu a eleição. Aí você acha que seria interessante para a esquerda, para Lula ou para quem quer que seja, fazer aquilo, gente? Pelo amor de Deus, só sendo muito burro, só sendo muito imbecil para acreditar, né? E aí o tal do Marcos Duval quer que seja instaurada essa CPI, e por isso que Randolph Rodrigues falou como eles querem, né, mas não vai ter. E seus ministros no âmbito do ato terrorista cometido pelos apoiadores de Bolsonaro no dia 8/1, e os projetos de golpe de Estado, né, mas é essa mania que a direita tem, né, que os extremistas têm, de medir os outros pela sua própria régua. Eles gostam de botar a culpa
dos atos deles nas costas dos outros, né? Eles acham que eles são capazes de fazer tudo e que o mundo inteiro é capaz de fazer a sujeirada que eles são capazes, né? Um absurdo. E é isso, né? Eles estão aí querendo essa CPI, mas não vai ter. O que vai ter é um conselho de ética, como bem disse aqui o nosso Randolph Rodrigues. E aqui, ó. Embaixadora dos Estados Unidos fala em novo momento das relações entre Brasil e Estados Unidos. Após encontro com Lula, Elizabeth Buckley afirmou que Washington, né, ou seja, os Estados Unidos, tem trabalhado com o Congresso Nacional para promover direitos dos povos indígenas e igualdade racial. O presidente Lula recebeu nessa sexta-feira as credenciais de novos embaixadores estrangeiros no Brasil, incluindo a da representante dos Estados Unidos, Elizabeth Buckley, com quem teve uma conversa muito positiva, segundo a própria Elizabeth. O encontro com ela foi no último dia, afirmou Lula em suas redes sociais. Aliás, foi o último do dia, afirmou Lula nas suas redes sociais, onde também compartilhou fotos e recebimento das credenciais de outros novos embaixadores, como do Reino Unido, da China, Turquia, Síria, Filipinas, República Tcheca, Zimbábue e El Salvador, tá? Então, que venha, né, esses novos tempos de conversa. Ao sair do palácio, Elizabeth Buckley afirmou que foram tratados temas que devem estar na pauta durante a viagem do presidente Lula para Washington em 10 de fevereiro. Temas aqui sobre a questão climática, né, questão dos direitos humanos, democracia, atos de fragilidade contra ataques à democracia, não só no país do Brasil, como também nos Estados Unidos, né, e no resto do mundo. O presidente Lula falou bastante sobre a questão do crescimento econômico, informou a embaixadora Elizabeth. E vamos aqui, Michele Bolsonaro, olha gente, que tristeza. Michele Bolsonaro recebia envelope de dinheiro de assessora governista. Vamos ver aqui, deixa eu abrir aqui a internet que tá uma benção. De senador governista, diz um site. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro supostamente recebia com regularidade no Palácio do Alvorada, moradia oficial do presidente da República, envelopes de dinheiro enviados por Rosemary Cardoso Cordeiro, segundo reportagem de Rodrigo Rangel e Sara Teófilo do portal Metrópole. Rosemary é amiga íntima de Michele e que no primeiro ano de governo de Jair Bolsonaro viu seu salário de assessora no gabinete de um senador governista ser quase triplicado, né? Enquanto muitos, né, morrem de fome, esse povo triplica, né, os seus ganhos. Os indícios apontam para mais um caso de rachadinha na família Bolsonaro. Os detalhes poderão ser investigados minuciosamente na investigação que já está em curso pelo Supremo Tribunal Federal. Tá? Áudios e outros registros ao qual o Metrópolis teve acesso comprovam que assessores de Michele no Palácio do Alvorada tinham por tarefa pegar com Rossi, seja no prédio dela, no Riacho Fundo, região administrada pelo DF, seja em um ponto de encontro entre o Planalto e o Congresso Nacional, os envelopes recheados de notas de reais. Gente, ô familhinha podre. A gente nunca vai saber do grande mal que a gente se livrou, tá? A gente sempre vai ter uma ideia, mas pode ter certeza, essa ideia nunca vai ser a ideia real, tá? Porque cada vez que a gente mexe, mais fede o negócio, sabe? Então, o Brasil realmente se livrou
né, de uma boa bisca, né, de uma quadrilha, de gente totalmente horrível, né? Deixa eu ver aqui se eu tenho mais alguma coisa para falar para vocês. E o ex-vice-presidente, né? O Mourão diz que colocará o seu mandato a serviço de atiradores, né? Ou seja, ele se elegeu não para o bem do Brasil, como era o discurso lá na campanha, né? Não para trazer algo de bom para o Brasil, para fazer algum projeto legal, né? Ele se elegeu para defender atiradores, né? Ou seja, CACs, né? Pessoas que têm dinheiro, né? Pessoas que têm posses, né? A parte rica da sociedade, né? Favorecer cada vez mais os armados, né? O povo que comanda, né? E que traz aí por meio do armamento arrastam, né? Milhares e milhares de famílias para a desgraça, né? O senador Hamilton Mourão enviou recado para o grupo de caçadores, atiradores e colecionadores do Brasil, dizendo que vai lutar no Senado para a não aplicação de uma proposta do governo Lula, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que abriu prazo de 60 dias para que proprietários de armas de uso permitido e registro irrestrito, né, registrem os armamentos, né? O governo Lula lançou esse programa, né, e deu aí 90 dias ou 60 dias para que todos os que compraram armas, né, façam o cadastro lá no site do gov.br, sob punição, né, de ter essa arma apreendida e da pessoa responder juridicamente caso ela não faça o cadastro, né? Para quê? Para inviabilizar, né, as compras de mais armas e justamente para que o governo saiba onde é que está cada arma dessa, né, e para que fim que isso foi comprado, né? Do jeito que está não pode ficar, né, gente? Quanto mais arma a gente sabe, aí os índices de violência que tem subido absurdamente, né? E não dá certo isso. O Brasil, como diz o presidente Lula, não precisa de armas, o Brasil precisa de livros, né? Que é isso que é importante para a nossa vida, né? A gente não vive de arma, né? Como é que pode uma pessoa só ter 70 armas em casa, não sei quantas mil munições, né? E achar que isso é normal, né? Não é normal. Enquanto crianças morrem de fome, né? Enquanto indígenas morrem de fome, doentes, enquanto milhares de pessoas estão desempregadas, né? E essas pessoas aí querendo se armar, em vez de querer resolver de verdade os problemas reais do nosso país, né? E CGU pode suspender 234 sigilos de 100 anos do Bolsonaro, né? Deveria já ter cancelado, né, pessoal? Porque é uma palhaçada, uma palhaçada. Vamos ver aqui essa última notícia para eu poder dar tchau para vocês. Então, entre os processos analisados estão o cartão de vacinação de Bolsonaro, os gastos públicos com as motociatas e o processo disciplinar de Pazuello, tá? Então, a Controladoria Geral da União informou hoje, sexta-feira, por meio de entrevista coletiva com o ministro Vinícius de Carvalho, que irá analisar a derrubada dos sigilos de 100 anos impostos pelo Jair Bolsonaro a 234 processos. A CGU considera os sigilos indevidos, tá? O órgão informou que analisou 1.335 processos, dos quais 234 terão seus sigilos reavaliados. Entre eles está 111 sigilos que diz respeito à segurança nacional, 35 sobre a segurança de Bolsonaro e sua família, 16 sobre atividades de inteligência, 49 sobre informações pessoais do ex-presidente e 23 sobre temas diversos, tá? A depender das análises desses primeiros 234 processos, é possível que os outros 1.101
também possam ter perda de sigilo analisadas. Entre os casos de reavaliação na reta estão o cartão de vacinação do Bolsonaro e dos gastos públicos com as motocicletas, né? Como informado lá em cima. É isso aí, meu povo. Muito obrigada. Fica com Deus. Até o nosso próximo vídeo. Não esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever, trazer mais amigos para cá, porque a gente precisa destes canais pequenininhos que seja, tá? Mas a gente precisa que eles existam, que é para a gente continuar de olho nessas pessoas, né, que querem inviabilizar o governo Lula, tá? E nós precisamos estar aqui para nos fortalecer também, podendo ajudar com Pix 252-791-61802. Qualquer valor já me ajuda bastante a juntar, pagar a internet, tá? Arrumar meu computador que ainda não tá pronto e, enfim, tá? E dar ali uma força para que a gente continue aqui, né? Porque não pode ser hipócrita, né, e dizer que não ajuda, né? Que não dá aquele incentivo, a gente saber que a gente é valorizada também pelo nosso trabalho. Bom, não podendo valorizar com dinheiro, você valoriza com seu curtir, com seu compartilhar, com seu comentário aí embaixo, tá? Nos vídeos, que já tá de bom tamanho. Traz mais pessoas para cá também. Beijo, gente. Até a próxima. Fui.